Se eu te perguntar o que é mais tradicional no Natal português, o presépio ou a árvore de Natal, a resposta hoje parece óbvia, mas a verdade pode surpreender. A árvore é uma tradição importada e que demorou muito, mas muito tempo para se tornar popular em Portugal. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. Como a árvore de Natal, esse ícone global, chegou e fincou raízes em Portugal. É uma viagem que começa em florestas pagãs, passa por uma lenda da Reforma Protestante e tem um momento decisivo na realeza portuguesa do século XIX. Exatamente. As fontes que a gente tem para essa análise mostram um contraste incrível entre a tradição do presépio, que é fortíssima, muito antiga, e a adoção, assim, bem lenta da árvore. Nossa missão hoje é desvendar por que esse símbolo demorou tanto para ser abraçado pela cultura portuguesa e, claro, quem foi a figura-chave que acendeu a primeira vela, por assim dizer. Ótimo. Então, antes da gente desembarcar em Portugal, vamos para as origens. A ideia de cortar uma árvore, levar para dentro de casa e decorar. De onde isso veio? Porque, pensando bem, é um costume um tanto peculiar, não acha? É uma pergunta excelente, porque a resposta nos leva a um tempo muito, muito anterior ao cristianismo. Milhares de anos antes de Cristo, em várias civilizações antigas, as árvores perenes, sabe? Aquelas que não perdem as folhas no inverno, elas já eram vistas como um símbolo poderoso. Ah, claro. No meio do frio e da escuridão do inverno, elas continuavam verdes, representando a persistência da vida, a promessa da volta da primavera. Faz todo sentido. Era um símbolo de esperança no meio da estação mais sombria do ano. E isso acontecia em vários lugares. Sim, de formas diferentes. Não precisamos listar todas, mas um exemplo muito direto vem dos povos germânicos. Eles reverenciavam o carvalho como a árvore sagrada de Odin. E durante o solstício de inverno, era costume deixar presentes para as crianças debaixo de um carvalho como uma forma de pedir bênçãos ao Deus para o ano que viria. Uau! Peraí. Presentes para crianças debaixo de uma árvore sagrada no inverno? A semelhança com o que a gente faz hoje é impressionante. É uma conexão direta. Outro costume dos povos bálticos era literalmente cortar pinheiros, levar para casa e enfeitar para celebrar o solstício. Então, a essência do ritual já existia. E não era só a árvore, né? Eu li sobre os romanos também. Isso. Os romanos usavam guirlandas de folhas verdes para decorar suas casas durante as Saturnálias, que era o festival de inverno deles. Era um sinal de boa sorte. Ok, vamos desenvendar isso. Então, o hábito de usar plantas verdes para decorar a casa no inverno é uma tradição pagã muito antiga, um jeito de celebrar a vida. Mas por muito tempo, a Igreja Católica viu isso com maus olhos, certo? Por ser justamente um costume pagão. Exatamente. Por séculos, o corte de árvores para esse fim foi desencorajado, até proibido em alguns lugares, por ser associado a rituais não cristãos. Mas a tradição popular é teimosa, né? Ela sobrevive nas entrelinhas. Sempre. O primeiro registro mais formal que a gente tem de uma árvore decorada para uma celebração pública foi em Riga, na atual Letônia, em 1510. Mas ainda não era de Natal. Certo, então a tradição sobrevivia, mas ainda era vista com desconfiança. Como é que algo com raízes tão pagãs conseguiu dar esse salto e se tornar o grande símbolo do Natal cristão? Qual foi o ponto da virada? A virada, ou pelo menos a história que se consolidou como a oficial, nos leva para a Alemanha do século XVI. A cristianização da árvore é atribuída a uma das figuras mais importantes da história do cristianismo, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. E a lenda é fantástica, tem um ar quase cinematográfico. É verdade. Conta-se que por volta de 1530, Lutero estava caminhando por uma floresta numa noite de inverno voltando para casa. Ao olhar para cima, ele ficou absolutamente maravilhado com a cena. O céu estrelado. Isso. Milhões de estrelas brilhando intensamente através dos galhos cobertos de neve dos pinheiros. A imagem o tocou tão profundamente que ele a descreveu como se o próprio céu estivesse derramando um colar de diamantes sobre as árvores. Que imagem poética! E ele quis mostrar isso para a família. Exatamente. Ele não conseguiu descrever a beleza da cena só com palavras. Então ele cortou um pequeno pinheiro, levou para casa e
Para recriar o brilho das estrelas, ele colocou pequenas velas acesas nas pontas dos galhos. Que perigo! Mas que lindo! E aí ele reuniu sua família e disse que aquela árvore iluminada representava o céu na noite em que Jesus nasceu, com as velas simbolizando o próprio Cristo como a luz do mundo. É fascinante. É o momento em que um símbolo pagão da persistência da vida é totalmente ressignificado. Ele se torna um símbolo cristão da natividade da luz de Cristo. É uma apropriação cultural, no melhor sentido da palavra. Precisamente. Se a história é 100% real ou uma bela lenda, não importa tanto quanto o seu impacto, né? Ela deu uma justificativa teológica para o costume. A partir daí, a tradição da árvore de Natal se espalhou pelas regiões protestantes da Alemanha. E foi daí para o mundo. Exato. Foram os imigrantes alemães que levaram o costume para outras partes do mundo, como para a América, e, claro, a influência chegou à realeza britânica no século XIX. Um ponto que vai ser crucial para a nossa história em Portugal. E essa conexão com a realeza é o que nos traz a Portugal. Porque até meados do século XIX, a gente pode dizer que a árvore de Natal simplesmente não existia no imaginário português. O centro de tudo era o presépio. Como é que essa tradição alemã conseguiu furar essa barreira? Ela não furou a barreira. Ela entrou pela porta da frente do palácio. A tradição chegou por via real, através de uma figura fascinante. Dom Fernando II, que ficou conhecido como o Rei Artista. Ele era alemão, nascido Ferdinand von Sachsen-Coburg-Kohari e veio para Portugal para se casar com a rainha Dona Maria II em 1836. E, como todo imigrante, ele sentia falta de casa, das tradições da infância. Exato. E uma das suas memórias mais queridas era a da árvore de Natal. Então ele decidiu recriar essa tradição em sua nova casa. Os registros apontam que a primeira árvore de Natal montada em Portugal foi no Palácio Nacional da Pena, em Sintra, no Natal de 1844. Vamos tentar imaginar essa cena. Como era essa primeira árvore? Não devia ser nada parecida com as que a gente tem hoje, imagino. Nem um pouco. Era algo muito mais íntimo e natural. Era um pinheiro nórdico pequeno, com talvez 1,5 metro de altura, que não ficava no chão, mas em cima de uma mesa coberta com uma toalha. Ah, que diferente. E a decoração era feita com o que se tinha à mão. Pequenas velas de cera presas nos galhos, bolas coloridas, laços de tecido e o mais charmoso, frutas da época, maçãs vermelhas, peras, romãs, que eram penduradas como ornamentos. Que imagem linda! Dá para sentir o cheiro de pinho e de fruta no ar, a luz das velas tremeluzindo. E o envolvimento de Dom Fernando ia além de apenas montar a árvore, não é? Muito além. Ele transformava a noite de Natal num evento mágico para os seus 7 filhos. E aqui é onde fica realmente interessante. Ele mesmo se vestia de São Nicolau, a figura que deu origem ao Papai Noel. Ele se vestia com barba e tudo? Com barba branca e tudo. E era ele quem distribuía os presentes para as crianças ao pé da árvore. Sendo um artista, ele registrou esses momentos. Existe uma gravura famosa feita por ele em 1848 que mostra toda a família real reunida em volta da árvore. Essa gravura é a primeira imagem de uma árvore de Natal em Portugal? É considerada a primeira, mas existe outra imagem ainda mais antiga de 44 que eu acho muito tocante. Mostra o pequeno príncipe, Dom João, ainda de pijama, segurando um cavalinho de brinquedo que acabou de ganhar, ao lado da árvore. Que fofo! Isso revela uma mudança sutil, mas muito importante, né? O Natal começava a se transformar de uma festa puramente religiosa para ser também uma celebração da infância, da magia, da família. Exatamente. E o mais incrível é que, enquanto Dom Fernando estava fazendo isso em Sintra, o seu primo, em primeiro grau, o príncipe Alberto, estava fazendo a mesma coisa na Inglaterra. Ah, o marido da Rainha Vitória. Ele mesmo. Casado com a Rainha Vitória, Alberto também era alemão e também sentia falta da árvore. Ele a introduziu no castelo de Windsor. E isso causou uma explosão cultural, não foi? Impacto global. Em 1848, o mesmo ano da gravura do Dom Fernando, o jornal The Illustrated London News
publicou uma imagem da Rainha Vitória, do Príncipe Alberto e dos filhos em volta da árvore. E aí todo mundo quis copiar. Aquela ilustração foi reproduzida no mundo inteiro. A família real britânica era a maior influenciadora da época, né? Se eles tinham uma árvore, todo mundo queria ter. Essencialmente, a gente tem dois primos alemães, em Portugal e na Inglaterra, moldando o Natal moderno quase ao mesmo tempo. Ok, então a realeza portuguesa adota o costume em 1844. A lógica diria que a moda pegaria rápido, que todos iriam querer imitar a família real, mas não foi bem assim, porque a árvore de Natal demorou mais de 100 anos para se tornar comum nas casas portuguesas. O principal obstáculo era a força de uma tradição concorrente, o presépio. Claro, o presépio. Em Portugal, o presépio não era só uma decoração, era o coração da celebração. Um ritual familiar profundo, passado de geração em geração. Muitas vezes com peças de artesanato que eram verdadeiras relíquias de família. Tinha um valor afetivo e religioso muito forte. Exato. Representava a fé católica popular de uma forma muito visceral. A árvore, por outro lado, era vista como um costume estrangeiro, germânico, protestante. Era algo da nobreza e da alta burguesia que imitavam os gostos da corte, mas não tinha conexão real com o povo. Entendi. Era uma tradição de elite contra uma tradição popular e religiosa com raízes muito mais profundas. Então, o que mudou? O que fez a árvore finalmente vencer essa competição simbólica e entrar na casa de todo mundo? O ponto de virada são os anos 60 do século XX. O grande catalisador da mudança foi a televisão. A TV, claro. A popularização da TV em Portugal levou para dentro das casas filmes, séries, programas principalmente americanos e europeus que mostravam um Natal de sonho, sabe? Moderno, festivo. E no centro desse Natal idealizado estava sempre a árvore, cheia de luzes e presentes. A televisão vendeu um novo ideal de Natal. E a árvore era o produto principal. Exatamente. E é muito curioso observar que a árvore não veio sozinha. Nessa mesma época, a figura do Papai Noel... Que tem a mesma raiz cultural de São Nicolau. Isso. Ele começou a ganhar muito mais destaque que o Menino Jesus como distribuidor de presentes. Eles formaram uma dupla simbólica perfeita. A árvore se tornou o lugar mágico onde o Papai Noel deixava os presentes. Eles se popularizaram juntos. Impulsionados pela mesma força da cultura de massa. Perfeito. E falando em decorações, elas também mudaram muito. Você mencionou que no início se usavam maçãs. Que curioso isso. Sim. As maçãs eram uma referência à história de Adão e Eva, a árvore do paraíso. As bolas de vidro que a gente conhece hoje foram, na verdade, uma invenção de um suprador de vidro de uma pequena cidade alemã chamada Lauscha, no século XIX. Foi uma solução criativa, então. Totalmente. A história conta que num ano de colheita ruim, ele não tinha frutas para decorar a árvore e teve a ideia de criar substitutos de vidro mais brilhantes e duradouros. A invenção foi um sucesso estrondoso. E as luzes? Imagina o perigo que era ter dezenas de velas acesas numa árvore seca dentro de casa. Era um risco de incêndio enorme. As luzes elétricas, inventadas no final do século XIX, foram o que realmente permitiu que a tradição se tornasse segura e massificada. E com o tempo, a tradição foi ganhando uma cara portuguesa, né? Ela foi adaptada. Sem dúvida. Uma cultura nunca apenas copia, ela absorve e transforma. Em Portugal, criou-se o costume de montar a árvore no dia 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Exatamente, a padroeira do país. Ligaram a nova tradição a uma data religiosa importante. E a desmontagem ficou para o Dia de Reis, 6 de janeiro, que encerra o ciclo natalino. E a própria árvore? Não era prático importar pinheiros nórdicos. O que as pessoas usavam? Usavam o que tinham à disposição. Por muitas décadas, o pinheiro bravo e o pinheiro manso, espécies muito comuns em Portugal, se tornaram a árvore de Natal portuguesa. Uma adaptação perfeita ao ecossistema local. Isso. Hoje, claro, a variedade é imensa, desde árvores artificiais de todas as cores até as gigantescas instalações em praças públicas como a famosa árvore da Praça do Comércio em Lisboa. Que jornada! Resumindo, a gente tem um antigo símbolo pagão do solstício de inverno, que é reinventado por uma lenda protestante na Alemanha, chega a Portugal pela mão de um rei com saudades de casa e mais de um século depois pega carona na televisão para se tornar um item essencial no Natal da maioria das famílias. É uma síntese perfeita.
E talvez o mais fascinante hoje seja ver como essas camadas históricas todas convivem pacificamente na sala de estar. Em muitas casas, a árvore, com suas raízes seculares, pagãs, é montada ali, do lado do presépio, o símbolo puramente religioso. Não há mais conflito. Nenhum. É uma sobreposição de culturas que mostra como as tradições são vivas, como elas respiram e absorvem novos significados com o tempo. Isso me deixa pensando. Hoje, o Natal é uma mistura complexa de religião, família, consumo e festa. Se a popularização da árvore em Portugal andou de mãos dadas com a ascensão da TV e do Papai Noel, fica a questão: que novas tradições e símbolos estão sendo moldados agora? Pelas redes sociais, pela cultura digital, pela globalização. E o que eles vão dizer sobre as nossas celebrações daqui a 100 anos?